Bom, olá a todos. Primeiro é um prazer, né, estar participando de um evento dessa envergadura, né, uma oportunidade. Vou apresentar hoje o trabalho intitulado Descentralização de Políticas Públicas para uma Gestão Ambiental Integrada, análise do programa Município Verde e Azul. Os autores sou eu, João Paulo Pereira Duarte. Atualmente eu sou doutorando no programa de Ciências Ambientais da UFSCar São Carlos. O Luiz César Ribas, professor assistente doutor na Unesp, Botucatu, né? Estão aulas também na Unesp de Franca. E o professor Frederico Yuri, também professor doutor na UFSCar, né? Contextualizando um pouco o trabalho, ele originou-se, né, da minha dissertação de mestrado, né, no programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas na Unesp Franca, onde eu desenvolvi um trabalho especificamente voltado ao município Verde e Azul, né, dando enfoque principalmente ali à educação ambiental, né, uma análise da abordagem da educação ambiental no programa Verde e Azul. E a partir dessa análise foi possível desenvolver, né, algumas ideias, alguns projetos, até dando continuidade, algumas, né, dando ramificações àquilo que havia sido realizado, que havia realizado anteriormente. Então, a partir disso, né, foi constatado alguns pontos importantes, alguns eixos aí para dar continuidade futuramente, e chegou-se nesse da descentralização de políticas públicas, né? E basicamente, né, a gente tem aí teve como objetivo de analisar, discutir a descentralização como uma ferramenta na gestão ambiental, principalmente, das políticas públicas. Então, esse artigo pretendeu delinear algumas principais características descentralizadoras do Verde e Azul, junto aos municípios paulistas que voluntariamente aderiram ao referido programa ambiental. Então, nesse contexto aqui, uma das características que a gente percebeu no Verde e Azul foi a sua descentralização. Basicamente, como funciona, né? O Verde e Azul ele foi elaborado, né, pela CEMIL, atualmente CEMIL, Secretaria do Meio Ambiente, né, do Estado de São Paulo, e os municípios paulistas, eles podem fazer adesão a esse programa, tá? Não é obrigatório. Então, a gente já teve aí todos os municípios, 645, né, municípios paulistas com signatários, né, no primeiro ano, depois alguns foram saindo, não foram aderindo, não foram atualizando essas adesões, né? E, porém, hoje a gente tem mais aí de 400 municípios ainda. E a ideia central é que o Estado, né, por meio do programa Verde e Azul, ele proponha, né, 10 diretivas, essas 10 diretivas, essa quantidade, né, não se alterou ao longo dos anos, mas 10 diretivas ligadas ao meio ambiente, como, por exemplo, a gente tem hoje em dia a gestão das águas, arborização urbana, educação ambiental, avanço na sustentabilidade, uma diretiva que aborda sobre o esgoto, uma diretiva que aborda sobre a água, resíduos sólidos, uso do solo. Então, a gente tem essas 10 diretivas. Dentro de cada diretiva, a gente tem aí os critérios, né? Algumas diretivas têm mais critérios, outras diretivas têm menos critérios, mas basicamente todas relacionadas ao meio ambiente. O município estando aderindo, né, a esse programa, ele tem que cumprir esses critérios para que possa pontuar. Cada critério tem uma pontuação diferente, no final das contas soma-se essa pontuação, no final do ciclo, geralmente ali começa no meio de um ano e termina no meio do ano posterior. E aí soma-se essas pontuações de cada diretiva e no final tem-se um ranking estadual, né? Então tem uma qualificação, tem a certificação, o município que consegue os 80 pontos, são 100 no máximo, consegue aí
essa certificação, esse selo de município verde e azul, tá? Então, a gente tem, dentro de um contexto, eu vou mostrar na tabela a seguir, que o município, esse programa tem uma certa descentralização muito interessante. Foi feita essa tabela dos aspectos do verde e azul, para a gente dar uma olhada. Então, a gente colocou aí na coluna esquerda alguns pontos, alguns aspectos, e à direita o que corresponde a esses aspectos identificado dentro do programa Município Verde e Azul. Então, a gente tem aí à esquerda, né, na parte da integração, foi observado. O que corresponde a essa integração dentro do programa, né? Então, a gente tem diretivas e critérios que prevêem a adesão a programas e ações do governo estadual. Então, tem São Paulo Sem Fogo, atual, né? A antiga Operação Corta Fogo, Programa Nascentes, projetos cadastrados no SARI, dispõe também de servidores municipais participando das câmaras técnicas do seu respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, por que dessa integração? O município Verde e Azul ele prevê diretivas e critérios que estão alinhados a essas questões. Então, por exemplo, a gente tem aí o programa o São Paulo Sem Fogo, né? Ele vislumbra a atuação do Estado junto com os municípios, inclusive integrado entre os municípios. A gente tem os servidores municipais participando de câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas prevêem, obviamente, a participação de todos os municípios dentro daquela bacia. Então, isso tudo é pontuado, essa integração é pontuada, né? Então, é característica do programa. A gente também tem a descentralização, o foco principal e inicial desse projeto, que foi se desenvolvendo para outros eixos, né? Mas na descentralização a gente tem a execução dos critérios e fornecimento de dados e informações por parte dos municípios. E também a gente tem um planejamento integrado entre as esferas estadual e municipal. Como é que funciona e por que dessa descentralização? Eu já comentei anteriormente, mas por que dessa característica importante? A gente tem lá a equipe da CEMIL, específica do município Verde e Azul, e ela tem o contato direto com o município a partir do interlocutor do município. E o município, além do interlocutor, tem também o suplente, eles que fazem esse elo com o Estado, tá? Mas, basicamente, o Estado elabora, o Estado propõe e o município executa. Ele pode executar isoladamente alguma ação de educação ambiental, enfim, que seja, mas também pode executar de forma integrada, e aí a gente volta na linha, na coluna à esquerda, na linha de cima da integração, né? Então, tem essa descentralização, a gente percebe que há essa integração e descentralização ao mesmo tempo na execução dessas ações. Então, execução dos critérios, fornecimento de dados. O município, ele executa esses critérios, essas ações que vão pontuar, né? E também ao passo que disponibiliza os dados do que for feito, né? Para o Estado. Então, o Estado fornece, mas também recebe muito em troca, né? Então, há essa integração direta. Por isso, dessa mão dupla aí abaixo da descentralização. Então, existem contrapartidas da CEMIL junto aos municípios durante o ciclo do Verde e Azul. Por exemplo, treinamento de interlocutores suplentes, né? A gente teve aí várias reuniões, né? Tira dúvidas e alguns treinamentos específicos, né? Para capacitar esses interlocutores suplentes. A gente tinha tira dúvidas realizados de forma remota e também havia as reuniões em loco, lá na sede da secretaria, na cidade de São Paulo, onde ali havia orientações, né, para esses interlocutores, para esses agentes públicos municipais em relação ao cumprimento desses critérios. Então, havia essa mão dupla nesse sentido. Então, eu tiro dúvidas, disponibilidade de consulta técnica, e também existe as premiações, né? Nesse ano não houve premiação em dinheiro, né, em valores, mas até o ano passado havia, mas também a premiação obviamente, de certificados, de selos, troféus, enfim, o município que se torna selo verde e azul, ele tem uma contrapartida não só do governo do estado, mas de um modo geral de todas as empresas, enfim, que mostra que esse município realmente é comprometido com a questão, com a pauta ambiental.
E aí a gente tem um alinhamento também, né? Critérios que prevêem alinhamento entre as esferas. O plano de saneamento está alinhado às metas do novo marco regulatório do saneamento. O plano de saneamento está alinhado às metas do novo marco regulatório, enfim. São critérios que estão previstos no verde e azul e que mostra que tem de haver o alinhamento entre as esferas municipais, estaduais e federais. Aqui no caso estadual de São Paulo, federais porque existem algumas leis específicas federais que são previstas dentro do verde e azul. Então, além de você cumprir as execuções, essas ações, elas têm que estar pautadas em alguma coisa, né? Estão pautadas em vários casos na legislação, enfim, programas ou critérios que foram estabelecidos não só no verde e azul, mas anteriormente ao verde e azul. Então, a gente vê que o plano de saneamento tem que estar, né, alinhado ao marco regulatório. Então, não é simplesmente você ter um plano de saneamento, você ter um plano alinhado ao marco regulatório, tá? Então, é interessante a gente ver como essas características, elas propiciam ao município uma maior integração, uma maior autonomia, né? A mão dupla pode se questionar um pouco de não ser um contraponto, uma contrapartida tão interessante assim. Inclusive, é uma das críticas dos municípios, mas aqui não é a questão, né? Pode ser melhorada ao longo do tempo. E esse alinhamento, né, com tudo que é previsto pelo governo federal e governo do estado em relação às questões do meio ambiente. Então, a gente conclui que o verde e azul efetivamente tem em um dos seus princípios uma gestão descentralizada. O programa apresenta de maneira totalmente articulada e transparente com respeito aos processos e ações inclusos nas gestões dos municípios. Em outras palavras, existe um controle por parte da CEMIL, né, com respeito aos resultados, mas, em contrapartida, os benefícios atingidos pelos municípios são pré-estabelecidos e ofertados automaticamente, né, integralizando as ações. Nesse sentido, é até possível entender que essa descentralização tem um sentido de mão dupla, ou seja, permitindo o intercâmbio e a interação do Estado para os municípios e dos municípios para o Estado. Eu acho que ficou muito bem definida essa conclusão e fecha muito bem o que foi dito nos slides anteriores, né? Acho que essa descentralização, ela funciona, há essa integração, prevê-se essa integração entre Estado e município com município também, porque existem critérios que prevêem essa atuação em conjunto, essa atuação regional entre os municípios, inclusive da educação ambiental, um ponto muito interessante. Há esse alinhamento direto com questões legais do Estado e federal, e essa mão dupla que existe, mas que pode ser muito mais trabalhada, até para fortalecer mais ainda essa descentralização, essa gestão descentralizada do meio ambiente, e aí beneficiar não só o Estado, mas também os municípios de uma maneira geral. No mais, agradeço a atenção de todos e até mais.